Quando for sócio ou membro da direção da administração, numa processo, né? Quando for sócio ou membro de direção ou de administração na pessoa jurídica, então você, eu sou sócio da pessoa jurídica, fui nomeado, tá doido, você não pode, claro que você não pode. Eu faço parte do conselho de administração, posso? Não pode. Mas eu faço parte do conselho diretor, olha só, uma grande empresa tem um conselho diretor, eu faço parte desse conselho diretor, do conselho de administração, e aí essa empresa entrou em recuperação judicial e eu sou administrador judicial, eu posso ser administrador judicial dessa empresa? Não, porque você faz parte do conselho de administração. Mas eu posso pedir demissão? Não, porque você já era impedido, naquele momento você era impedido, então você não pode atuar, entendeu? Fica atento a esse ponto aqui também, tá? Eu vou aceitar, tá bom? Eu vou aceitar participar do conselho de administração. Pode aceitar? Eu vou aceitar ser parte do conselho de administração. Posso? Agora você vai pensar. Se você for membro lá, não pode. Já era. Rodou. Então, você vai ter que pensar, tá? Sexto, quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Eu fui nomeado no processo, eu sou empregador dessa parte. É meio óbvio, né, que você não pode. Claro que você não pode. Ser herdeiro presuntivo é um processo. Aí você toma cuidado, também tem a parentalhada da esposa, né? Você casou, traz a parentalhada da esposa também, que as regras valem a mesma. Eu falei para você que você toma o lugar dela na contagem da parentalidade. Também não pode. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer uma das partes, em que figure como parte instituição de ensino com qual tem relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. Acontece muito. Você foi lá, é uma determinada instituição de ensino, você foi convidado para dar aula na pós-graduação dessa faculdade. É uma aula na pós-graduação, final de semana só. Final de semana só. Só um final de semana. Você vai lá ganhar os seus 2, 3, 4, 5 pontos lá no final de semana para dar aula nessa faculdade. Aí, o que acontece? Eu posso ser perito em algum processo que ela seja parte? Não pode. A partir desse momento, você perdeu a qualidade de perito, você não pode atuar como perito se você tiver relação de contrato de prestação de serviço. Então, não pode, porque você está impedido. Quando promover ação contra a parte ou contra o seu advogado, isso aqui eu acho uma sacanagem, mas graças a Deus a gente já tem alguns julgados nesse sentido, em que é o seguinte: se você tiver como ação contra a parte, você não pode ser considerado impedido, não é suspeito, não, tá? Aqui nós estamos no motivo de impedimento, tá? Você não pode atuar se você tiver qualquer ação contra a parte ou contra o seu advogado. Aí surgiu uma dúvida, né? Inclusive foi objeto de consulta, mas tem julgamentos também nesse sentido, do perito que tinha um processo contra, vamos supor lá, o Banco do Brasil. Eu tinha um processo contra o Banco do Brasil. E aí, eu não posso ser nomeado em nenhum processo contra o Banco do Brasil? Pois é, eles foram e falaram o seguinte: olha, se você tem uma ação contra o cara, não pode, não tem condição. Por quê? Porque você tem uma ação contra o banco. Você tem uma ação contra o banco, não pode. Agora, se for... Então, isso, é porque na parte de suspensão tem uma escapatória. Mas se você tiver uma ação contra o banco, não pode. Você não pode. Edilson, mas foi o meu empréstimo consignado que eu fiz e o banco me sacaneou. E aí agora eu não posso ser perito contra ele. Não, por quê? Porque você perdeu a imparcialidade. Se você está contra o cara, você perdeu a imparcialidade. Você tem um outro processo que você está judicando contra essa outra instituição, você perdeu a imparcialidade. Se você perdeu a imparcialidade, consequentemente, você não pode ser o perito do processo. Por quê? Porque o perito precisa ser imparcial. Então, você vai ter que pensar aí. Olha, contra aquele banco. Contra todos os bancos? Não, contra todos os bancos não. Contra aquele banco específico. Se você tiver com uma ação contra a parte ou contra o advogado da parte, você também não pode ser como perito. Você vai pensar na hora de você aceitar ou não. Edilson, eu fiz financiamento na minha casa. Aí, o financiamento tinha um monte de irregularidade lá, eu ajuizei uma ação, eu tô certo. Posso? Não. Por quê? Porque o CPC é claro ao definir que não pode. Você é considerado suspeito, você é considerado impedido.